A questão de hoje não é de nenhum inscrito do canal, mas da Crisma, onde eu participo, né, surgiu essa dúvida sobre a presença de Jesus, a participação de Jesus no Antigo Testamento. Porque se parece, né, as pessoas têm às vezes essa noção de que Deus Pai foi o único que se manifesta no Antigo Testamento e que Jesus só se manifestaria no Novo. A gente tirou essa dúvida, mas seria bom que a gente refletisse hoje, porque eu acredito que seja uma dúvida de muitos cristãos, de muitos irmãos. Compreendi. Realmente nós temos nas nossas mãos a Sagrada Escritura, a Bíblia, né? E ela é composta pelo Antigo Testamento e Novo Testamento, né? É para nós como se fosse a fonte daquilo que Deus nos revela, ainda com a luz da tradição que nos ajuda a interpretar corretamente esta palavra. Mas temos que entender que nós somos cristãos, então, para nós, em primeiro lugar, o que está valendo é o Novo Testamento. Sim. Segundo também, mas como aquela base que preparou o Novo Testamento. Precisamos sempre na leitura do Antigo Testamento ter os olhos do Novo Testamento. Tanto não que pode acontecer ao contrário. Jesus vai dizer, né, que ele não veio tirar nada da lei ou dos profetas, mas sim levar ao seu pleno cumprimento. Né? Então, olhando para Jesus, a gente entende melhor o que ele revelou, né? A gente entende melhor o Antigo Testamento. Né? Na verdade, é o único jeito de compreender o Antigo Testamento, como falei, com os olhos do Novo Testamento, e não ao contrário. Sim. Não é assim que temos que encontrar no Antigo Testamento tudo que nós temos no Novo Testamento. Não tem nenhuma lógica. Exatamente, Antigo Testamento, usando ainda outra comparação, era a Sagrada Escritura dos judeus. E para eles era suficiente. Para nós não é. Nós precisamos do Novo Testamento para exatamente compreender quem é Jesus Cristo e com isso também buscar no Antigo Testamento a confirmação que este Jesus não apareceu do nada. A história do Messias que vem a este mundo encontramos no Antigo Testamento. Mas encontramos onde? Nas profecias. Por que estou falando tudo isso? Para dizer que este questionamento que no Antigo Testamento nós aparentemente não temos a presença de Jesus, não está confirmando em nenhum ponto que naquela época Jesus não existia ainda ou então já estava ausente naquilo que estava acontecendo. Né? Ele estava presente, em primeiro lugar, em todas as obras de Deus. E aqui, na verdade, ainda precisamos ter aqui uma explicação, né? Que no Antigo Testamento não vemos tanto Deus Pai se revelar, e sim como Deus. Deus que se revela. Não apenas uma das pessoas da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade só foi ser revelada com Jesus. Exatamente. Plenitude dela. Exato. Dela. Já o Espírito Santo estava presente em alguns momentos do Antigo Testamento. Se fala do Espírito de Deus. Né? Jesus Cristo estava presente quando se falava sobre o plano da salvação que Deus ia realizar. Nós encontramos Jesus já no Antigo Testamento, encontramos o Espírito no Antigo Testamento, mas são 3 pessoas da Santíssima Trindade que é um Deus. E é esse Deus que aparece, podemos dizer assim, velado, né? Velado no Antigo Testamento. Não. E que vai ser melhor decifrado só pode ser decifrado com o que Jesus nos ensina. Eu penso que Deus é um grande pedagogo. Ele procura aquela linguagem, ele procura aqueles exemplos, aqueles acontecimentos próprios de cada época, para nos ensinar, para nos mostrar
algumas verdades, inclusive para que nós possamos também crescer como a humanidade. Nós entendemos muito bem que aconteceu este percorrer na busca de Deus, né? Primeiro, o ser humano que estava compreendendo, sentindo que ele não pode ser o único ser inteligente neste mundo, até porque tudo que existe precisava vir de algum lugar. Então, uma percepção muito natural. Aí o ser humano, nessa busca de Deus, começa a ver, por exemplo, a vida espiritual em cada coisa que estava ao lado, no sol, por exemplo, lua, árvores, e assim por diante, animismo, né? Esse olhar mais primitivo, como se fosse o primeiro passo. Depois vem já como se fosse outro passo, aquela capacidade de enxergar, inclusive, Deus em todas as coisas, onde, como falei antes, né, o sol, por exemplo, ele foi visto não pelo poder que tem, percebe-se, né, que o sol que ele traz, aquilo que precisamos, a vida, né, ele nos ilumina, né, durante o dia, ele dá a possibilidade as coisas crescerem, enfim, né, compreendemos aquele olhar do ser humano, por exemplo, ao sol, e não compreendendo bem de que se tratava, mas percebendo uma ação primordial para a vida do ser humano. Naquela época se pensava, não, é um Deus. E essa, claro... Desde o início o homem é um ser religioso, né? Ser religioso, né? Então começa aquela nova época que se chama politeísmo, né? Que o ser humano acreditava em muitos deuses, né? E aí que eu penso que naquela época já existia a inspiração do próprio Deus que tocava o coração humano para que ele busque uma coisa além daquilo que era óbvio humanamente, né? A verdade. A verdade, né? Até o ser humano, num certo momento, foi capaz de ouvir que não existem muitos deuses. Existe um Deus só. Então, nessa escadinha, o ser humano, naquele momento... Foi aprendendo, né? Exatamente, era capaz de compreender que não existem muitos deuses. Isso não teria uma... como correto modo de ver, não teria uma lógica, né? Se fosse muitos deuses, nenhum seria um Deus de verdade, né? Porque se Deus é absoluto, não podemos ter dois absolutos, né? Verdade. Enfim... Filósofos também, eles tratavam explicavam tudo mais. Então nós compreendemos, num certo momento, Deus percebe que o ser humano é capaz de acolher aquela revelação. Não, só existe um Deus. E isso já era uma pedreira, usando essa imagem, né? Já era polêmico. Polêmico, exatamente. Era a época onde o politeísmo reinava ainda. Então imaginamos que naquele momento Deus quisesse logo explicar que existe apenas um Deus e mais ainda que ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Embolaria tudo. Embolaria tudo. Então logo todo mundo diria o quê? Então existem 3 deuses. Não, mas é um Deus. Aí contaminaria a Santíssima Trindade com a ideia pagã do politeísmo. Exatamente. Então eu acredito que Deus, neste seu plano sábio, ele pensou, agora é um momento para eu me revelar como o único Deus. Né? Aí vem mais um passo, plenitude dos tempos, aonde esta fé em um único Deus realmente já estava tal presente nos corações das pessoas, né? Solidificada, que veio um momento para que a humanidade possa conhecer melhor este Deus que se revelou, que é Deus um só em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eu penso desta maneira que não foi por acaso que no Antigo Testamento não temos essa
clara, Esse aprofundamento de quem é Deus, né? exatamente essa clara revelação da Santíssima Trindade. Apesar que temos os momentos, né? Início lá. Logo nos três primeiros versículos, não é se isso? vamos procurar, na verdade, o que eu queria dizer, né? Que quando a Sagrada Escritura, Gênesis, fala sobre a criação do homem, nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não fala a minha imagem, mas a nossa. Poderia ser falado aqui: façamos o homem à minha imagem. Aliás, como falaria consigo mesmo, né? Seria uma esquizofrenia se uma pessoa só falaria com a si mesma, né? Brincando um pouquinho, não acho que não ofendemos a Deus neste momento, né? Então esse diálogo é um diálogo interno do próprio Deus, como se fosse conversar entre três pessoas da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim começa toda a nossa história. Então percebemos assim que realmente o Antigo Testamento ele traz aquilo que precisava trazer para aquele momento. Para preparar, inclusive, a chegada do Novo Testamento. E Jesus, em vários momentos, ele se esforçava para explicar essa ligação entre ele e o Antigo Testamento, como eu falei antes, né? Principalmente no momento das profecias. Né? Lembramos, por exemplo, quando Jesus, depois da ressurreição, encontrou os discípulos que estavam indo a Emaús e que eles estavam tão perdidos porque na cabeça deles Jesus teria morrido, tudo teria... Não, na verdade eles esperavam que ele fosse o Messias, que ele não morresse, ele morreu, então deu uma confusão porque eles já tiveram um plano a respeito do Messias, mas aquele plano que na cabeça deles era o único possível. Era o plano deles, não o plano de Deus. E o plano deles não se cumpriu e por isso estavam tão perdidos. Né? Então Jesus, naquele momento, chama a atenção deles, né? Até falando como cabeças de vocês não são abertas para, mais ou menos, né? Ele falou assim, e fala São Lucas, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus tinha essa consciência que a chegada dele, a missão dele, era já uma continuidade, era já anunciada no Antigo Testamento, que aqueles também os judeus daquela época, eles estavam já esperando o Messias. Eles ainda não sabiam que Messias seria este, não sabiam a condição divina dele e também condição humana, né? Mas isso foi realmente próximo passo aí que nós até hoje estamos ainda abraçando, acolhendo esta época do Novo Testamento e acredito ainda não entrou bem em nós, então por isso precisamos em tantos momentos buscar uma boa catequese para que através dessa explicação que humanamente é possível, mas também a abertura do nosso coração às verdades reveladas pelo próprio Deus, nos seus dogmas, os dogmas que nós conhecemos como a Igreja, que isso nos ajude realmente a compreender melhor o próprio Deus, quem Ele é e conhecer o rosto dele. Então temos essa grande chance, né, de ver o Antigo Testamento, presença do Espírito Santo, Cristo, Deus Pai. Então, que todos nós possamos hoje, com toda a certeza, agradecer a Deus pela revelação que nos mostra quem é Deus, quem é Ele, nosso Pai, nosso irmão e aquele que nos santifica, Espírito Santo, qual é a nossa relação com Ele, e como nós devemos colaborar com a Santíssima Trindade, nosso crescimento espiritual, e que um dia vamos ter essa chance de estar e conhecer, claro, um pouco mais quem é a Santíssima Trindade, já na plena visão da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.